No vídeo de hoje eu vou falar sobre como que eu saí disso daqui pra isso daqui. Primeiro eu comecei a treinar com 12 anos de idade. Eu comecei com a calistenia e com taekwondo. Na verdade eu comecei com a calistenia, acho que foi começo de 2022, lá no mês de abril. Eu comecei na calistenia. E aí depois, um mês depois, eu comecei a treinar taekwondo. Só que como eu era iniciante e ainda era eu era muito novo ainda, não tinha noção de treino. Eu peguei um vídeo aleatório de um cara que sabe treinar calistenia e comecei a fazer os treinos dele junto com ele. Tipo, eu ficava sozinho em casa e eu comecei a treinar junto com ele, fazendo treino com ele na sala, colocando vídeo na TV. E por um. Cara, isso até que me ajudou, porque eu fui tendo uma noção de como treinar. Aí eu aprendi a fazer flexão de joelho, aprendi a fazer flexão normal, agachamento, abdominal, essas coisas aí. E eu comecei a treinar porque eu era muito magro. Eu era muito magro mesmo, muito fraco. Sabe aqueles magros desnutridos? Eu era esse magro. E eu era zoado por ser magro desse jeito. E eu não queria mais isso. E eu decidi que eu ia parar. Só não sabia como que eu ia começar a fazer isso. Eu só comecei, fui lá e fiz. Fui lá. Eu só comecei, fui lá e fiz. Acho que, enfim. E aí um mês depois eu comecei a treinar taekwondo. E no começo eu demorei bastante pra aprender, pra desenvolver e tal. Só que eu fui seguindo alguns hábitos durante o tempo que me fizeram colocar um corpo bem avançado para minha idade quando eu comecei a atingir os meus 13, 14 anos de idade. Eu tô com 16 anos agora e já vou fazer 17. E eu já tive um corpo muito da hora, né? Eu acho que o meu auge, assim, dos treinos foi lá quando eu tinha 13 anos de idade e eu já vou falar por quê. Mas agora eu tô focando em colocar o shape de novo e é isso aí, mas enfim. E aí eu comecei com a alimentação, comecei a focar na alimentação, comecei a focar nos treinos e comecei a focar no meu sono. São as três coisas que mais se desenvolvem quando você quer colocar um corpo. E a alimentação, existe uma diferença de déficit calórico e superávit calórico. Pra quem é magro de natureza, eu ainda sou magro de natureza, não tô com o corpo que eu quero ainda, tipo, eu ainda sou bem magro, então qualquer coisinha, qualquer gripe que eu pego, eu já fico desnutrido e perco 10 quilos. Brincadeira, não é 10 quilos, mas eu perco realmente bastante peso. Mas o superávit calórico, ele é principalmente para quem é magro e quer ganhar massa muscular. E para quem, para quem quer ganhar massa magra. Porque o superávit calórico, ele é quando você, por exemplo, você gasta 1.200 calorias por dia. Lógico que você não vai gastar 1.200 calorias por dia. 1.200 calorias é, sei lá, o tanto que o seu intestino consome. Ou seja, você deve gastar umas 2.000, 3.000 calorias por dia, dependendo da pessoa que você é. Então, se você é uma pessoa muito ativa, se você gasta, sei lá, 3.200 calorias por dia, você tem que consumir, se você é magro por natureza e se você quer ganhar massa, você tem que consumir 3.500 calorias, por exemplo. É um exemplo, para você superar o tanto que você gasta. Ou seja, você vai comer mais do que aquilo que você gasta durante o seu dia. Já o déficit calórico é quando você come menos do que você gasta. E aqui já é mais para quem tá de dieta ou para quem já é mais gordinho e quer perder massa. Porque perder massa não, perder gordura. O déficit calórico é quando você tem que comer menos do que você gasta. Ou seja, a mesma coisa, só que ao contrário, entendeu? O que eu fiz pra começar a ganhar muita massa, no começo eu pesava cerca de 39 quilos. Eu acho que eu tinha 1,60 de altura e 39 quilos. E, mano, eu comecei a comer muito. Eu nunca fui essa pessoa de medir exatamente o tanto que eu como na balança. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu nem sou assim hoje, nem quando eu vou fazer booking, essas coisas aí. E aí eu comecei a... Mano, eu só comecei a comer muito. Comer muito, muito, muito. Só que existe um detalhe. Eu não comecei a comer muito e comer muita besteira. Eu comecei a comer muito e só comer coisa boa. Por exemplo, proteína, carboidrato, coisa que me ajuda a dar energia, coisa que me ajuda a recuperar músculo. Por exemplo, batata doce, ovo cozido, banana, arroz e feijão, arroz e frango, alface, enfim, essas coisas aí, sabe? E aí entra a rotina de treino, os hábitos, a alimentação, o sono, a constância e principalmente a disciplina. Primeiramente, entre os alimentos, né? Os alimentos que te ajudam a ganhar massa, ganhar energia e depois o sono. Agora, o sono, ele te ajuda a recuperar os seus músculos durante o treino, porque, por exemplo, num treino de hipertrofia, hipertrofia é quando você vai treinar e você tá com o objetivo de aumentar o seu ombro.
Ou seja, você tá lá quebrando as suas fibras, só que você tá com o objetivo de aumentar isso. E pra hipertrofiar também você tem que dormir. Porque o sono ele te ajuda a recuperar os seus músculos, a lesão, porque durante o seu treino você vai gerando micro lesões e microfibras, e isso vai. O seu corpo, ao longo do tempo, quanto mais você faz isso, o seu corpo entende que isso. Que ele vai ter que ficar mais forte, e quando ele fica mais forte gera hipertrofia e o seu braço cresce. E aí no sono ele te ajuda a recuperar, porque principalmente no sono é quando você recupera, e principalmente na adolescência, é quando você tá com seus hormônios no pico no pico. E, mano, uma coisa muito da hora é que tem uma grande diferença de para quem faz musculação e para quem faz calistenia. No meu caso, eu sou calistênico, mas eu também sou híbrido. Então, tipo, eu já fiz calistenia, eu já fiz taekwondo, já fiz academia. No caso, academia não, musculação. Eu já fiz Muay Thai, eu já fiz calistenia. E o meu auge foi a calistenia, o taekwondo e a academia ao mesmo tempo. Os três ao mesmo tempo, quando eu tinha 13 anos. E, mano, foi o meu auge ali. E a diferença da musculação para calistenia é simples. Se você quer carregar um carro, faça musculação. Se você quer subir uma montanha sem ajuda de equipamento, faça calistenia. E por que isso? Porque a academia, no caso a musculação, enfim, é a mesma coisa. A musculação, ela foca mais em você pegar pesos e você se acostumando a pegar essas coisas pesadas. Por exemplo, eu sou calistênico, eu posso ser muito forte, mas se for comparar com um cara que faz musculação, que levanta 200 quilos no supino, eu vou perder pra ele de lavada, porque eu não tô acostumado a levantar esse mesmo peso que ele faz, eu tô acostumado com o peso do meu próprio corpo. Ou seja, a calistenia, ela foca mais no peso do seu próprio corpo, você vai hipertrofiando isso. Então é que tem muitos exemplos aí de, sei lá, handstand, flexão de um braço só, enfim, um monte de coisa aí que é mais com o peso do próprio corpo do que com a barra fixa também, mas enfim, que é mais com o peso do próprio corpo do que com pesos que você pega e levanta, sabe? Só que não é que um é melhor do que o outro, não. Um não é melhor que o outro. Eu já fiz os dois ao mesmo tempo e, cara, é um resultado do caramba. Eu nunca mais fiz porque faltou dinheiro, né? Mas enfim. Enquanto eu tava editando esse vídeo aqui, eu esqueci de falar uma coisa, que existe uma diferença da calistenia pra academia. Academia é musculação em si, essas coisas. Por exemplo, na musculação, você faz a sua rotina de treino, você monta a sua dieta, você monta os seus exercícios, só que ao longo do tempo, você vai gerando hipertrofia nos seus exercícios. Ou seja, a hipertrofia é quando, por exemplo, você pega o supino direto, e aí você pega 20 quilos nesse supino, é o seu peso iniciante. E para você, atualmente, esse peso é muito pesado, você tem muita dificuldade ainda. Só que ao longo do tempo, quando você vai desenvolvendo técnica e jeito e a sua força, isso envolve também descanso, alimentação, enfim, outras coisas aí, não é só treinar, mas enfim. Ao longo do tempo, você vai ficando mais forte. E isso gera a hipertrofia, ou seja, por exemplo, o seu peito, ele vai entender que ele precisa ficar mais forte, porque ele está sendo machucado. E aí, para ficar mais forte, ele vai doer. E aí vai gerar as fibras. E aí você vai ficar mais forte, vai ficar maior. Você vai começar a ganhar corpo. Isso é hipertrofia. E na musculação você vai progredindo a sua carga. Então, ao longo do tempo, por exemplo, você pega 20 quilos, uma hora ou outra você vai começar a pegar 25, 30, 35, 40. E assim vai, você vai progredindo a sua carga, vai criando mais corpo, enfim, vai ganhando músculo e hipertrofia, vai gerando a hipertrofia e quebrando as suas fibras musculares. Só que na calistenia isso é diferente, porque na calistenia você não tem aparelho para aumentar a sua carga. Tanto é que existe, para quem é calistênico tem muita dificuldade para treinar a perna e alguns outros músculos aí, por exemplo, enfim, perna. Tem muita dificuldade para quem é calistênico para treinar a perna, porque não tem aparelho. Então, na calistenia, você usa o peso do seu próprio corpo. Ou seja, da calistenia tem uma diferença. Você faz os exercícios que, por exemplo, a flexão, a barra fixa, as abdominais normais. Só que na calistenia também existem os movimentos calistênicos, que já é street workout, alguma coisa assim. Que é mais para quem é calistenia, só que é mais focado nos movimentos da calistenia. Isso é outro tipo de coisa, mas também gera muita hipertrofia, muito músculo e muita força. Ou seja, na calistenia tem gente que parece ser muito mais forte, parece que ela consegue fazer coisa impossível. Por exemplo, a full planche, a handstand com flexão,
o front lever, enfim. Tem uns movimentos que parece que é impossível de você fazer para quem não faz calistenia. Por quê? Porque foca em outro tipo de força, foca na força isométrica, que é basicamente você se acostumar com a força, com a tensão muscular. Por exemplo, você tá lá na barra fixa, só que no topo da barra fixa, você segura, por exemplo, 3 segundos lá no topo. Você segura. E esses 3 segundos parecem uma eternidade. Isso é a força isométrica. E aí, com a calistenia, você desenvolve esse tipo de força, não a força bruta. E é isso aí, vamos voltar pro vídeo. E o descanso do músculo ele é essencial para você se recuperar. Não é só você treinar, 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 comer bem e beber água. Não, você tem que descansar. Tem que pegar pelo menos 2 dias aí para descansar e para não treinar. Só que existe uma desvantagem para quem é calistênico, porque para quem é calistênico existe uma grande dificuldade, principalmente para quem é magro de natureza, para treinar a perna. Por quê? Porque não tem aparelho para você treinar a perna. Você treina na sua casa, ou seja, você faz agachamento normal. Só que a calistenia, ela envolve exercícios diferentes. Por exemplo, o pistol squat. Eu não sei se é assim que se fala, provavelmente é assim. Mas é que é o agachamento com uma perna só. Esse agachamento, mano, ele desenvolve demais. E é uma variação de exercício para dificultar e você hipertrofiar. Porque como você não tem máquina, você vai ter que ir com o peso do seu próprio corpo. Por exemplo, a flexão de um braço também. Se você já colocou um shape da hora, o seu corpo ele sabe colocar de novo. Porque existe a memória muscular. Então, seu corpo aprendeu a colocar um shape, entende? Por isso, muitas vezes, por exemplo, esse ano, eu tentei colocar o shape 2 vezes. Na verdade, uma vez. Eu tô colocando agora, eu tô numa rotina agora de colocar. Lá ele. Mas por exemplo, teve uma rotina, a minha faixa de peso é 61, 62 quilos. E teve uma rotina que eu tava treinando muito, comendo muito, dormindo bastante, pra chegar, por exemplo, nos 67 quilos. Eu cheguei mesmo nessa rotina. Só que aí, mano, eu treinei tanto, que eu me sobrecarreguei, eu parei, eu desandei, fiquei uns 2 meses parado, eu voltei agora, entendeu? E nisso eu também tava tomando whey protein pra ganhar mais massa, porque eu sou magro de natureza, então eu tenho muita dificuldade pra ganhar massa. Mas agora falando da minha mudança, cara, eu lembro que quando eu tinha 12 anos eu tinha uns 40 quilos, e aí com 13 anos de idade foi o meu auge. Aí com 14 anos eu comecei a focar um pouco menos, eu fui mais da academia do que na calistenia, só que eu treinava mais por hobby, não por objetivo de colocar um corpo da hora. E com os 15 eu nem treinei direito. Eu tô mais focado nesse ano agora com 16. Como se isso fosse algo, né? Mas enfim. Mas mano, eu mudei muito. E foi uma mudança significativa, porque eu não mudei só o corpo, eu mudei a mentalidade. Por isso que, mano, é muito bom você começar a treinar. Porque você muda a sua cabeça, você muda as pessoas. Você não muda as pessoas ao seu redor, mas você muda como elas te veem. Por exemplo, no começo, mano, eu era muito desrespeitado, principalmente por ser magro de natureza. E no começo, todo mundo desacreditou de mim. Parece mentira, parece ser coisa boba, sabe? Coisa clichê, mas não. No começo, realmente, eu não tive. Foi só eu e eu, sabe? É lógico que meus pais me ajudaram, enfim, essas coisas, mas como eu era mais novo, eu comecei muito novo, comecei com 12 anos de idade, então não tinha tanta confiança, assim, sabe? Eu só fui lá e fiz, tanto é que existiam muitas vezes em que eu treinava escondido em casa e quando, sei lá, algum parente chegava, eu parava de treinar e voltava a treinar só depois escondido. Só que o que eu tô falando é que, mano, você adquire autoconfiança. As pessoas começam a respeitar você. Eu falo isso por experiência própria, porque isso aconteceu comigo. Só que quando uma pessoa coloca o shape pela primeira vez, ela consegue colocar de novo e de novo e de novo. Só basta ter a mentalidade e a constância e a disciplina, porque é isso que o treino desenvolve. O treino desenvolve a sua disciplina, a sua constância. E muitas pessoas aí se deixam levar, sei lá, pela preguiça, por um limitador aqui dentro. Sei lá, a pessoa, sei lá, tá frio e a pessoa não vai querer treinar, sabe? E sem contar que o treino melhora a sua felicidade. O treino, mano, o treino é uma cura, velho. Tipo, você tá lá triste, você teve um dia horrível. E aí você, pra se animar, você vai lá na academia e vai treinar, fazer um treino de peito. Agora se for treino de perna, meus pêsames, mano. Meus pêsames. Mas enfim. Mas o treino ele muda a sua mentalidade, mano. Começa a treinar.
E é isso aí, independentemente se você for magro de natureza, se você for falso magro, se você for gordo, só começa a treinar. Só começa. E não é nem por causa de, sabe, de você não se aceitar, de você viva a estética, não, mano. É porque isso muda a sua mentalidade também. Muda a sua mentalidade e as pessoas ao seu redor. Não muda as pessoas ao seu redor, muda o que as pessoas veem de você. É isso aí.